Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao próximo como a si mesmo. Item 8 a 10. Para podermos entender melhor este capítulo, vamos nos reportar ao significado do verbo amar, que é demonstrar amor, afeição, adoração por alguém, querer bem, no caso de relação a Deus é venerar, né? Nós podemos também, em relação a comidas, objetos, a outras coisas, gostar, apreciar. Então, a partir daí, vamos iniciar nossos estudos. Jesus demonstrou não ter vindo destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O que ele quis dizer em relação a isso? Nós podemos nos reportar a Mateus, capítulo 5, versículo 17, quando ele indica ser essencial amar a Deus e o próximo. Veremos que ele faz alusão ao Antigo Testamento, né? Nas citações a seguir. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, ele diz: amarás, pois, a Jeová teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E em Levítico, capítulo 19, versículo 18, não vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Jeová. É isso que ele quis dizer quando ele veio falar que ele não veio destruir a lei, pois ele se referia à lei anterior do Velho Testamento, né? A partir daí, como prometeu, ele exemplificou a lei do amor e a pregou e vivenciou em seu curto tempo na terra. Jesus mostrou que devemos estar conectados ao mundo à nossa volta, sempre vigilantes, a fim de percebermos as tantas oportunidades de auxiliar os outros, as quais surgem todos os dias em nossa vida. A utilização da parábola do samaritano, em que o samaritano ajuda o doente na estrada, ele tem relação com o próprio significado da palavra, pois Samaria, em hebraico, significa vigilância, e foi justamente a alma vigilante, atenta às oportunidades de fazer o bem, que cuidou de quem precisava de auxílio. Jesus mostra que só alguém que já tenha despertado para a vida maior é capaz de trazer o efetivo e eficiente socorro aos necessitados. Lembramos a vocês que este é um estudo do Evangelho. É interessante que, para que vocês acompanhem, abram o Evangelho segundo o Espiritismo, leiam lá as parábolas, né? O campo da caridade, ele é muito vasto, ele compreende duas grandes divisões que em falta de termos especiais, podemos designar as seguintes expressões: beneficente e caridade benevolente. A primeira é proporcional aos recursos materiais de que se dispõe. Então, ser beneficente nem sempre é possível, porque nós precisamos doar aquilo que nós temos, né? Ou em dinheiro ou em espécie. Mas a caridade benevolente, ela é acessível porque ela está ao alcance de todos, dos mais pobres aos mais ricos. O que é preciso então para nós podermos praticar a caridade benevolente? É preciso amar ao próximo como a si mesmo. Pois se amar ao próximo como a si, nós renunciaremos todo o sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúmes, de vingança, e assim retribuiremos o mal com o bem. Seremos indulgentes, isto é, teremos disposição para desculpar as imperfeições dos nossos semelhantes e não procurar o argueiro no olho do vizinho. O que quer dizer isso? Quer dizer que não devemos olhar as imperfeições do outro, já que nós somos todos imperfeitos e falíveis também.
O próximo em cada minuto é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divino fazer da sugestão do amor no caminho da vida. Quer dizer, dentro do nosso lar é a esposa, o esposo, os pais, os filhos, os parentes, os hóspedes. No templo do trabalho comum é o chefe, é o subordinado, é o cooperador, é o companheiro, são os coordenadores. Na via pública é o irmão, o amigo, o anônimo que nos partilham a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado e o inimigo oculto, e ainda o associado de ideias que nos surgem por instrutores. Em toda parte nós encontraremos o próximo buscando a capacidade de entender e ajudá-lo. Auxiliar aos outros com aquilo que nós possuímos de melhor é o nosso dever. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Nós somos espíritos humanos, mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma auréola incompleta de rei e uma espada de tirano. Se chamas o fidalgo, encontrarás um servidor. Se procuras o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente. Por isso mesmo reafirmou Jesus o antigo ensinamento da lei: ama ao próximo como a ti mesmo. É o espírito, quando ama verdadeiramente, ele encontra 1000 meios de auxiliar a cada instante. E o próximo, na essência, é o degrau que nos aparece diante do nosso coração por abençoado caminho de acesso à via celestial. Amai-vos sempre uns aos outros como irmãos, prestai-vos mútuo auxílio e o amor do próximo que não vos seja uma palavra vazia e sem sentido. Né? Isso é o que está lá no nosso Evangelho. Então nós devemos compreender as necessidades de amar o próximo como a nós mesmos, como fazer aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam. Conforme nos orienta Jesus, o amor em ação pelo bem do próximo, em suas diversas facetas, com o respeito à tolerância, à cordialidade, consiste na caridade. Diversas passagens detalham este mandamento. Se nós retornarmos ao item 4 desse mesmo capítulo, o qual nós já estudamos, a gente vai ver que amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam, é a expressão mais completa da caridade, porque ele resume todos os deveres do homem para com o próximo. Esse é um resumo da lei maior de Deus. Todas as leis se encontram dentro desta. Nós não podemos encontrar um guia mais seguro a tal respeito que tomar como padrão o que devemos fazer aos outros, aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Né? Com que direito nós poderemos exigir dos nossos semelhantes um melhor proceder? Uma benevolência, um devotamento para conosco, do que nós temos para com eles. A gente não pode exigir aquilo que a gente não faz. A gente não pode exigir dos outros qualidades que nós não temos. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando nós adotarmos essa máxima como regra de conduta e base para todas as nossas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá mais ódio, nem dissensões, não haverá somente a união, a concórdia e a benevolência mútua. Portanto, nós entendemos que a ideia de amar ao próximo
é como se vê essencialmente a prática e traz diretamente o bem a nós próprios, porque a lei não é dando que se recebe. Então, nós vemos que quando o espírito de Sanson no Evangelho, né, ele integrava a Sociedade Espírita de Paris, quando ele era encarnado, ele enviou ao plano espiritual a seguinte orientação, reforçando o sentido prático de amar ao próximo. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, honesto, responsável, cuidadoso para fazer aos outros o que queira que esses lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que tiram o ânimo dos nossos irmãos, para suavizá-los. É considerar a todos como sua grande família humana, porque essa família todos encontraremos dentro de certo período. Lembra que nós somos espíritos eternos. Então nós nos encontraremos todos em mundos mais adiantados. E os espíritos que compõem essa família com a qual nós vivemos são filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito, assim como nós. Assim não poderemos recusar aos nossos irmãos o que Deus liberalmente nos concedeu, porquanto muito mais nos alegraria que nossos irmãos nos dessem aquilo de que necessitamos. Para todos os sofrimentos, tenha sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que você seja inteiramente amor e justiça de Deus na terra. Kardec reforça a orientação acima, ilustrando que amar o próximo é tratar a todos de forma igualitária, tal como desejamos não sermos discriminados, ressaltando que essa forma equilibrada de tratamento acabará com graves problemas sociais como o da fome. Ora, amar ao próximo como a si mesmo é não fazer nenhuma diferença entre si mesmo e o outro. É a consagração do princípio de que todos os homens são irmãos, porque são filhos de Deus. A terra produzirá o suficiente o alimento a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar segundo as leis da justiça, da caridade e de amor ao próximo os bens que ela dá. Exatamente aquilo que nós não fazemos hoje. Nós temos que dar condições para que todos vivam de forma igualitária, que todos tenham condições de comprar, de adquirir, de comer e de viver de forma digna. Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, informa que a caridade é maior até mesmo que a fé. Vocês verão a seguir também nos estudos de que Kardec faz dos nossos evangelhos, vou adiantar um pouco o capítulo 15, item 7, quando ele comenta argumentando que a caridade está ao alcance de todos, independente da renda e mesmo credo religioso. O umbandista coerente com seus princípios de liberdade, de consciência, sempre entenderá que fora da caridade não há salvação, porque Umbanda é caridade, é luz, é amor. Nós não podemos afirmar que fora de qualquer religião não há salvação. Mas como Jesus nos ensina neste capítulo, fora da caridade, fora do amor pelo outro, fora do princípio da união, fora da tolerância que unirá os homens num sentimento de fraternidade, em vez de nos dividir em seitas inimigas, é que não haverá salvação. Quero ressaltar ainda que para que você consiga praticar essa máxima, é necessário amar a si mesmo, e para que isso ocorra, é preciso voltar-se para dentro de você, conhecendo-se e respeitando-se, praticando a reforma íntima que nós oferecemos a vocês e vendo que estamos todos ligados neste aprendizado, nesta terra abençoada. Nós temos todos os recursos para praticar essa máxima. É fácil? Não é. É possível? Sim. De tão simples parece difícil, porque o difícil mesmo é lidar com os nossos egoísmos, com as nossas imperfeições.
Aprendamos, pois então, a nos conhecer, a nos trabalharmos, a nos melhorarmos para podermos expandir este amor para o nosso próximo. Obrigado por acompanhar nossos estudos. Deus abençoe vocês todos.